E Então isso coloca RPG? seguro. Então, Que é IPG para E começar, né? RPG? não, é a inspeção das instalações aí. Justamente a gente está falando da 6890, né? Que as instalações Isso, é a lei. a lei. Quando o cara vai para cumprir, a inspetora vai para cumprir, ela aponta as anomalias que você tem. Se ela não for grave, ela pede correção, ela aponta lá as correções e você pode corrigir. A E ela tem validade inspetora por 5 são anos. aquelas empresas que estão cadastradas e relacionadas no site do Inmetro, como habilitadas a fazer o procedimento de inspeção. É isso. São só essas que podem Só fazer? essas. Só Só essas as que podem estão no fazer. site do Inmetro. Uma coisa também que eu bato demais é o seguinte: essa lei é para qualquer gás combustível. Seja de botijão, seja... Então, os Não, condomínios para GLP hoje, não. para GLP sim. Para GLP, É para sim. canalizado e para GLP. Para GLP também. Você tem que ter, por exemplo, você não pode ter P13, aquele botijão gordinho que a vovó usava dentro de casa. Ele não pode estar em prédio de Foi jeito esse que algum. deu problema naquela explosão da Praça Tiradentes, uns anos atrás? Não, Praça Tiradentes foi o churrasquinho explosivo lá, foi o P45. P45. Que hoje pode ser instalado. Antigamente você em rua servida por gás natural, por isso que saiu o Código do Corpo de Bombeiro, né? Novo. Em rua servida por gás natural, você não poderia usar o GLP, apenas o gás natural, né? Ou o gás canalizado. Hoje mudou. Você pode, desde que atenda às normas. Essas normas são de afastamento, 6 metros de ponto É de isso, né? ignição, Porque a 6 gente já metros de tem, água. a gente já tem pelo menos 3 grandes empresas procurando os condomínios, falando, olha, eu posso fornecer a um preço, a um custo de 30% menos. Bota a estação para você. Isso pode, né? Faça a recarga. Que é normalmente? Ele vai, bota um cilindro dimensionado para o consumo do condomínio, né? É no lugar específico, tem não, as regras. isso vem a norma, né? E ele tem a abastece, regra. ele vai lá e abastece, ele mede, ele sabe quanto é que consumiu, ele vai lá e vai lá, enchendo com o caminhão, né? Encosta o caminhão e abastece. Aí eu digo para você o seguinte: você tem que estar a 6 metros de distância de qualquer ponto de ignição. Quantos pontos de ignição tem o caminhão? Entendeu? Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado aonde vai instalar, como vai instalar, porque geralmente o cara abastece com o caminhão do lado, não pode. Geralmente o cara tem um ralo lá que é do jardim, está ali próximo, também não pode. O GLP, diferente do gás natural, ele é mais pesado que o ar, então ele tende a ficar acumulado na parte de baixo. A dissipação, a absorção dele pela atmosfera é mais complicada. Então, é muito importante observar as regras de segurança. Sim. Afastamento de para-raio. Tem que ver nas unidades também, tem que mudar. Não pode estar na projeção de jeito algum. Não pode estar na projeção do prédio. Embaixo do prédio de maneira alguma. Sobre a projeção, né? Ele tem que estar livre, lugar livre. Tem que estar no ventilação lugar... livre. Nem que seja um pé direito duplo. Tem uns que botam até no teto e tal, mas aí tem que estar com o para-raio pronto, protegendo ele, tem que estar coberto e tal. Então, sim, enfim. Tem umas normas que tem que ser seguidas. Existia, parece que antigamente, também a questão de que você tinha que fazer a conversão de gás. Mas agora parece que eles ofertam dizendo que já não precisa mais, porque eles têm alguma máquina que talvez não converta o tipo de gás, mas converta, não sei, pressão, alguma coisa assim. Não, tem um regulador de pressão, explica pra gente como é que... Não sei como é que eles estão fazendo. Sim. Mas assim, o gás natural... Mas eles já divulgam como se não precisasse fazer a conversão. O gás natural, ele trabalha, a pressão de trabalho dele é 220 milímetros de coluna de água. O do GLP é 280 milímetros de coluna de água. Então, todo o aparelho de queima, ele tem um injetorzinho. Sim. Parece aquele giglezinho de fusca. Se você ligar o GLP num gás natural, ele vai ficar com uma chama muito forte, né? O furinho é menor. Isso. Aí você passa com a pressão maior, você passa a quantidade de gás ali menor, e aí acende a chama de uma certa forma. Quando você tem um furo maior, passa mais gás e tal. Se você botar uma pressão maior no furo maior, a chama vai muito alta. Exato. O que eles devem fazer, provavelmente, é regular a pressão do gás para a pressão do gás natural. Abaixo de 220. E aí precisaria também, assim, não vou precisar fazer essa conversão porque eles adequaram a pressão, mas eu vou precisar, pelo menos, vistoriar as unidades por causa da diferença do tipo de gás?
ter certeza, porque é o que você falou, né? O gás natural, ele flutua, né? O GLP não. A ventilação é diferente, tudo é diferente. A ventilação maior fica embaixo, não fica em cima. Sim. Você tem algumas inversões justamente por causa da condição. Agora é importante fazer auto-vistoria de gás em todas as unidades. Em qualquer tipo de gás tem que ser feita. Isso é muito importante saber. Essa vistoria vem para agregar. As pessoas têm... Hoje, como está a questão da auto-vistoria? Então, não chegaram no número que esperavam. Saiu até uma instrução normativa para a Genesa, que a gente contestou aqui pelo sindicato. Tivemos aí em março do ano passado aquela questão da agenda, da preocupação de todo mundo, da regularização do prazo, enfim. Ele basicamente ele fala nessa instrução que qualquer um pode fazer. E nós entramos firmemente, né, com uma carta lá e tal, criticando a agência reguladora, que não poderia, porque era uma ação temerária. Você está dizendo que qualquer pessoa podia fazer, qualquer pessoa com CREA ou qualquer pessoa com CRT poderia estar fazendo. CRT é do técnico, né? Do técnico. CRT é o conselho de técnico e o CREA é o conselho de engenharia. E não posso fazer com arquiteto. Essa parte... Arquiteto tem habilidade para isso, ele é habilitado para isso, para instalação interna ele é habilitado para fazer. Tá. Mas o que acontece? O cara tem, como eu falei, os acidentes foram causados, o acidente que eu citei ainda há pouco, foi causado por um projeto de um arquiteto. Ele tem formação, passou a faculdade dele, tem lá o registro do conselho, está em dia, tudo certinho, mas ele não tem o conhecimento para fazer. Conhecimento específico, né? Para fazer. É aquela coisa, né? Ele pode até ser um excelente arquiteto, ter feito obras maravilhosas, mas ele fez uma alteração, como ele não tinha o conhecimento técnico específico, detalhado da instalação de gás, ele acabou cometendo um erro que causou a morte de uma pessoa. É grave, né? Gravíssimo. O ideal é procurar pessoas que tenham experiência trabalhando, tem um currículo, né? Trabalhando com gás, né? O que acontece hoje, como na minha empresa, a gente contrata o técnico, por exemplo, para fazer parte de uma equipe de emergência. Nós atendemos a concessionária também no contrato de emergência, né? Somos uma das 4 empresas que hoje atende no Rio. O técnico ele vem formado, geralmente novo, recém-formado. Ele passa por uma capacitação de operação, atenção, urgência. Então, para ele poder atender a urgência. Uhum. Então, ele faz esse curso específico, faz uma prova, ele é medido. Então, essas empresas, nós temos até empresa que faz parte do nosso quadro associativo, não, Demar, que faz esse tipo de treinamento, presta esse tipo de serviço. Porque o gás é segurança, gás é elétrica. Elétrica talvez tenha menos. Eu sou um clínico geral, sou médico, mas eu não tenho como fazer uma cirurgia cardíaca. É o que eu estava ouvindo em outro podcast, até aqui do Sindical, né, falando, né? A água, o potencial de danos é estragar um piso, um armário, alguma coisa, né? Sim. A elétrica, volume, a gente tem um risco de explosão quando é alta tensão, né? Mas que normalmente não acontece necessariamente na unidade, e tem o risco do curto-circuito de causar um incêndio, né? O gás não, o gás é explosão. Ponto. Né? E acontece muito rápido, né? O problema do gás não dá margem a erro. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para isso. O gás é perigoso? Se bem adequado, bem utilizado, não. Não, exatamente. Nós temos 5 milhões de residências no Rio de Janeiro, em torno de 5 milhões de residências no Rio de Janeiro. Desses 5 milhões, pouco mais de 1 milhão utilizam o gás canalizado, o gás natural. Acidentes acontecem muito mais no GLP por conta da falta de adequação e falta de fiscalização. Você vai hoje em Petrópolis, ele tem em torno de Teresópolis, que é uma cidade que tem bastante prédio, né? E ouso dizer que 10% dos prédios são notificados pelo Corpo de Bombeiro. E nada acontece. Uhum. Sim. Porque estão notificados porque o GLP não está adequado. Voltando para a questão da inspeção, né? Eu tenho certeza que os síndicos têm muita dúvida, porque saiu, né, nessa última coisa, um cronograma por bairro, né? Então, os condomínios têm que executar, que o cronograma está variando de julho desse ano até março de 2026, quando é o prazo final de todas as coisas. Mas tem bairros que têm que ser vistoriados antes, né? Como é que o síndico deve
proceder. O síndico, até onde eu entendo, não pode obrigar, né, ninguém a executar. A responsabilidade, no final das contas, é da unidade, né? Mas o síndico, assim, a gente até tem orientado quando tem alguma dúvida, né, que o síndico deve ser proativo. Em que sentido? Ele pode, por exemplo, escolher algumas empresas, fazer orçamentos para tentar fazer coletivamente, né? Trazer para a Assembleia, para o assunto ser discutido, né? Falar, olha, o nosso limite dado esse calendário, que o calendário está válido, né? Por mais que haja discussão sobre como fazer, é isso, né? Tem que chamar as empresas, né? Então, a sugestão que a gente vem trazendo muitas vezes é que o síndico traga para a Assembleia 2, 3 orçamentos, fala, olha, vamos aprovar aqui qual o orçamento que a gente vai fazer, verifiquei, essa empresa é registrada, está lá na lista do Inmetro, tive contato com outros condomínios, talvez referências comerciais, né? Verifiquei se ela é registrada também, se os técnicos estão registrados junto ao CREA ou ao CRT, né? E aí sugerir que as pessoas façam coletivamente, porque aí talvez o prédio inteiro fica seguro, né? Claro que vai ser por adesão, né? Não vai ser por imposição. O síndico não vai bater na porta e obrigar... Até porque o lacre do gás vai ser no medidor. Eu estou lembrando de 2 pontos importantes aí, dentro disso. Primeiro, quem inspeciona não faz reparo. Esse é um primeiro ponto passivo. Né? E a maior demonstração do Sinistal nessa questão nós não temos associada inspetora. Não temos. Tem um sindicato dos inspetores. Existe, né, uma associação chamada ABRAE, que o Jorge Omar é o presidente. Nós temos aí laços aí de relacionamento com a associação, justamente para poder fomentar essa organização e disciplina de mercado. Isso é, quem inspeciona não executa reparo, e quem faz reparo também não pode inspecionar, porque aí você tem um processo viciado. Eu vou lá e digo qual é a não conformidade, né? E em seguida boto um cartão aqui, ou da minha empresa inspetora, da minha segunda empresa instaladora. É isso, né? Porque a senhorinha lá não vai saber o que é certo, o que é errado, né? Assim, a sociedade, e isso aí eu acho que fica muito dentro tanto da missão do Secov quanto da missão do Sinistal. Eu não estou administrando somente um condomínio ou um apartamento. O que as nossas instituições pretendem, né? Tem muita coisa dentro disso, mas acho que tem uma questão, um valor, que é o bem-estar. Isso. Né? O bem-estar, ele está associado à tranquilidade da pessoa de estar com um processo seguro. O processo seguro é o seguinte, é igual o processo da saúde. Eu vou e faço um diagnóstico para saber como é que está a minha saúde. E o médico vai me passar uma receita. Eu não posso pegar uma receita e rasgar o papel da receita e fazer um chá e tomar, porque ele não vai resolver o meu problema. Eu preciso ir a algum lugar e contratar aqueles recursos que vão tratar a minha saúde. Então, os processos aí são similares. No entanto, quando a gente faz essas analogias por conta da linguagem técnica, linguagem leiga, né, todo mundo entende muito melhor a questão da saúde, né, do que a questão técnica. É a mesma coisa. Tudo aquilo que eu puder antever e tratar preventivamente, eu vou ter os benefícios dessa prevenção. Né? Se eu sou uma administradora de condomínio e dentro do meu processo administrativo ali, eu gero temporariamente uma engenharia do proprietário no sentido de correr ali as unidades, fazer uma vistoria, antever problemas, como esse que você citou aí do condomínio Ser proativo, né? O síndico ser proativo. Todos vão ser beneficiados no principalmente, processo. A gente tem certeza que quando chegar em março de 2026 ou fevereiro de 2026, né? O prazo é 22 de março de 2026, não vai ter inspetor para todo mundo, né? Igual já aconteceu, né? Então, aí teve correndo, teve já tiveram algumas tentativas. Foi acertado o calendário? Acho que sim, precisava de alguém dizer um calendário. Porém, tem uma questão nisso daí que foi a que a gente enfrentou aqui a nível de consulta, que é a seguinte: caramba, se chegou na data que estava prevista, de março, e 1 milhão e poucos clientes não conseguiram fazer, aí a gente já começa a pensar uma outra coisa. Afinal de contas,
é importante ou não é importante fazer inspeção? Exato. A nossa posição aqui é que é importante, independente de lei. Por quê? Por causa da vida. Não deveria depender só da concessionária na troca, quando encerrou o gás e eles têm que vistoriar para ligar de novo. É como isso é vendido, porque no final da conta, isso vira o seguinte: mais custo para minha instalação. Agora vão inventar que eu tenho que fazer uma inspeção de gás, uma autovistoria predial. Exatamente. Só falta inventar uma inspeção de elétrica também para poder trabalhar. Mas o fato se resume ao seguinte: as instalações elas envelhecem. Exato. E a gente tem As novas... Os prédios do Rio de Janeiro são bastante antigos no geral, né? Catete, Glória, Botafogo, Copacabana. Agora eu não sei se isso é sintomático ou não. Talvez seja em menor número, porque eu não ouço mais falar aqui dentro das escutatórias que a gente tem. Mas houve um tempo que a discussão aqui era o seguinte: todo prédio novo, o novo proprietário queria fazer reforma no prédio, no seu apartamento, na sua unidade, para deixar do jeito que ele queria, envolvendo inclusive mudança de coluna, mudança de ponto de gás, mudança... Não sei como é que está esse sintoma. Mas tudo isso entra dentro da questão da gestão e dentro de um preventivo Então, para evitar problemas. A gente tem no Código Civil... que trata da responsabilidade do morador, né, do condômino, que ele tem que usar a unidade dele com segurança, que ela não pode trazer insegurança para as pessoas. Eu acho que se encaixa perfeitamente nessa questão das vistorias, da prevenção. Aí entra a predial, entra a do gás, principalmente, que é o nosso foco de conversa aqui agora. Então, assim, ele tem que manter a unidade dele segura. Então, assim, é um dever dele fazer, não obstante o que está na lei, né, que eu acho que, para deixar mais claro, mas na lei da autovistoria, do gás, mas no Código Civil já tem essa obrigação dele usar a unidade dele de forma segura. Então, assim, ainda que não esteja, ok, que ele vai dizer, olha, ainda não chegou o prazo, ainda chegou março de 2026. Isso. Mas a empresa, a gente já teve situações passadas aqui, que a legislação é de 2014. Em 2018 já houve uma prorrogação. Agora, de 2018, que era 5 anos para terminar em 2023, porque as pessoas, o famoso jeitinho de deixar para depois, para fazer depois, não conseguiu fazer. Chegou no final chegou no final da história, era um monte de unidades que não conseguiram fazer, eram poucas empresas. O preço, uma reclamação também foi que o preço subiu, né? Muita demanda. O preço subiu e as pessoas não conseguiram e teve que adiar para 2026. Então, assim, se as pessoas continuarem na mesma forma de proceder, deixando para depois, vão chegar em 2026, as pessoas não vão ter feito a vistoria. E eu acho que aí é que entra, de repente, o síndico, a possibilidade de cobrar, de exigir que ele faça, porque aí finalmente o prazo encerrou. Agora, o ideal é você respeitar o cronograma. Eu vi que tem um cronograma por bairros, que a empresa... Aliás, acho que no próprio TAC que foi firmado, uma das diretrizes era, e na legislação também acho que tem, de você estabelecer um cronograma para você conseguir atingir todo mundo, porque é muita gente, né? Então, você tendo um cronograma e ele... pelo que eu vi, foi feito por bairros, de você conseguir atingir todo mundo. É lógico que pode ficar um ou outro, mas que puder respeitar o cronograma, no final vai ser bom para todo mundo, né? E questão de segurança. E essa questão da prevenção, ela é muito importante. Realmente, as pessoas não têm o hábito de fazer prevenção. Eu acho que tanto a vistoria predial quanto a do gás, ela veio para reforçar essa ideia e garantir mais segurança, por conta de episódios terríveis, mas, né, pelo menos de tentar incutir um pouco mais essa ideia de necessidade de também de trazer a vigilância do síndico, né? O morador tem eu não lembro se a lei que determinou isso, a obrigação de apresentar para o síndico um plano da sua reforma, né? Sim. E o síndico ficar atento quando há alteração de gás, né? O síndico tem que ficar vigilante e cobrar, por exemplo, tá sabendo que está fazendo uma reforma? Cadê? Não me apresentou? Tem que apresentar a plantinha. E tem que apresentar o projeto, tem que apresentar isso. E ele ficar atento quando... A responsabilidade, quem é o responsável por aquele. Ele ficar atento quando há uma alteração de gás, ele ter certeza
que está sendo feita com alguém acreditado, né? Alguém que tem a certificação correta para isso, a formação correta para isso, né? E aí vou trazer também a questão da inspeção do gás, porque a gente tem recebido algumas queixas de, principalmente senhoras, né, idosos, que são recebem correspondências que dizem, fingindo ser da concessionária, entendeu? E que obrigando a coisa, e quando vão ver, as exigências são absurdas. Gente, é importante que o síndico fique muito atento a isso. E denuncie. Assim, toda vez que alguém for, que o síndico tem um papel ali também com a sua sociedade ali, né? Com o condomínio, né? Apoiar esse tipo de morador que às vezes não tem condições, que não tem um filho ali vigiando, entendeu? Porque a minha avó passou por isso, né? Ela recebeu a ligação, a pessoa disse como se fosse da concessionária, marcou a vistoria e aí abriu a vistoria na coisa e obrigou a cumprir o prazo e fazer as adequações. Foi ótimo você ter falado isso. A gente recebe muita demanda de ligação, só contextualizar para quem está escutando a gente, né? O sindical não executa nada. Ok? Nós somos um sindicato patronal. Assim como o Secov também não fornece serviços desse tipo. Mas nós procuramos organizar o canal de atendimento das empresas para que não haja dúvida e confusão para a sociedade. E se é que ela consiga encontrar, e não é dizer assim, contrate as empresas do sindical. Nós estamos organizados a nível de empresários para atender. Mas a questão é levar organização e disciplina para o mercado. Tem até uma tabelinha de preço. E quando ligam para cá, né? Olha, eu quero saber se tal empresa é associada, eu quero saber essa história da inspeção. E muitos idosos ligam para cá, a gente faz os atendimentos, essa percepção, a gente identifica exatamente isso. Que pessoas, né, de má índole, né, querem se aproveitar para vender. Eu estou trazendo um caso pessoal, minha avó, 92 anos. A orientação quando ligam para cá, quando não vem aqui, porque tem idosos que vêm aqui no prédio para saber direitinho o que é, como conhecer, que bom. Mais, né? A orientação estamos falando de inspeção, essas são as empresas que o Inmetro reconhece. É uma dessas empresas? Pode ligar para qualquer uma dessas empresas aqui, que elas estão hoje atualizadas no site do Inmetro. Isso. Né? Essa é a recomendação e a orientação mais fácil de passar para evitar qualquer tipo de engano ou de fake, né? Em relação não tentar, assim, a orientação boa é não executar com essas empresas os reparos, é procurar uma empresa para fazer o reparo especificamente, que essa empresa até vai saber te dizer, houve excesso aqui. Isso aqui não está correto, né? Estão tentando... Mas eu tenho uma dica boa para isso, que as pessoas não se atentam. A Anatos, como concessionária, ela é o organismo fiscalizador natural do processo. Quando você pede ligação na sua unidade, você mudou para a unidade e você pediu a ligação, a Anatos vai fazer uma vistoria para fazer a ligação do seu gás. Guardem esse documento porque ele tem validade e te cobre, na lei 6890, por 5 anos. Excelente dica. Essa dica para os síndicos é importantíssima. O que eu vou pedir até para você... voltar nesse ponto. A pessoa que liga o gás, ela é atendida pela Anatos para fazer essa ligação ou religação. Ela recebe lá um papelzinho com as vistorias, com o que foi feito, ela guarda esse documento, porque aquela unidade ela vai estar coberta na lei 6890, como se ela tivesse feito a vistoria e a correção por 5 anos. Ela só vai precisar chamar a inspetora naquela unidade 5 anos depois disso. Isso é uma dica muito interessante e custa R$85. Você pode pagar em 12 vezes na conta de gás. Porque é muito comum nos imóveis alugados, né? Isso. Que a gente presencia, do pessoal pedir até para não desligar o gás. Por quê? Porque sabe que pode ter problema de adequação, né? Isso. O ideal é desligar o gás, porque aí você já fica livre, você paga bem mais barato e fica... Claro que muitas vezes o proprietário vai ter que fazer os reparos, vai ter que fazer o reparo de um jeito ou de outro. Tem que fazer reparo, é questão de segurança, tem que fazer o reparo e ponto. Vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Ótimo, né? Que ele detectou naquele momento, sem ter nenhum problema causado, que ele tem uma anomalia na tubulação, na instalação, e ele vai corrigir. Ótimo que faça isso. Mas é uma vistoria válida e com custo muito baixo. Exatamente. Deixa eu te perguntar.
Quando acabar o prazo, findar o prazo, não foi renovado, o que vai acontecer? As unidades vão ser lacradas. E bloqueadas até que sejam vistoriadas e adequadas. E recebam o aparelho adesivo na parede lá da inspetora. É isso, né? A Naturgy vai chegar aqui no Rio de Janeiro, vai chegar e vai simplesmente botar aquele lacre, fechar o registro e botar aquele lacre lá no... dói. 1 milhão de residências vão ter essa correção feita. Não, vão ser beneficiados, na verdade. Sim. 4 milhões não. É complicado. As residências que você fala que estão com o gás de botijão, que a Naturgy, que é a concessionária, não vai fiscalizar, né? Não, porque ela não tem poder de polícia, né? Sim. E quem caberia? Caberia a Genersa fiscalizar isso? Então, não existe... A Genersa não tem estrutura para isso. Eu briguei, nós participamos lá das audiências públicas e eu batia firmemente que o bombeiro tem que fiscalizar. Isso é obrigação do bombeiro. Tinha que licenciar, talvez, Mas né? É uma utopia, porque não tem estrutura para 4 milhões de residências. Você pode botar todos os bombeiros fazendo essa vistoria e não vai conseguir. O bombeiro podia delegar, né? Recomendação... ou pelo menos lacrando o gás. Vai lacrar o gás. A nível de recomendação, você pode ser incentivado. Pois é. Né? Até talvez para nascer uma revisão dessa lei que tivesse até mais aderente ao entendimento dos usuários dessa lei. Pegando uma oportunidade aqui, até uma provocação para os proprietários e para os locatários das unidades, é o que a doutora falou lá. Quem mora num apartamento, ele não tem só a responsabilidade com a família dele, que ocupa aquela unidade. Ele tem responsabilidade com o vizinho de cima, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda e o vizinho de baixo. Que é o exemplo do edifício Canoas, né? Exatamente. Que então, causou danos de magnitude enorme. Inclusive, ano que vem completam 10 anos, né? E um prédio relativamente novo, não é tão velho assim, não é tão antigo assim, né? Mas, enfim, nós evoluímos muito, a sociedade evoluiu muito, ainda está resistente com essa questão da É até bom que a gente chame os síndicos para prestar atenção para esse assunto, porque já está havendo uma coisa de que essa lei não vai pegar. E ela vai pegar, né? Ela vai pegar, e ela tem que pegar pela questão da segurança, né? Importantíssima em condomínio. Você lembra nos anos 90 quantas marquises, quantos rebocos de fachada caíram e mataram pessoas aqui no centro da cidade, em Copacabana, em Botafogo, e que isso a gente não tem mais essa notícia? Depois da lei de autovistoria, porque a sociedade assumiu a responsabilidade de corrigir o que já era de sua responsabilidade, né? Mas ninguém se atentava para isso, custa mais e tal. Então, hoje a gente não tem medo de passar por baixo de uma marquise, né? Hoje a gente não tem medo de passar por baixo de um prédio e o reboco caindo. E a cidade estava deteriorando. Sim. Não só pela questão de segurança, que é a mais importante, sem dúvida alguma, mas a questão estética. Nós vemos muito prédio faltando pedacinho. Sim. Eu vou trazer uma última pergunta, talvez a doutora Corina que ajude, que no caso da emergência, precisa fazer um reparo de emergência. Se for um reparo, digamos, pequeno, né? Não uma obra de 2 meses, como é o que eu comentei mais cedo, o síndico tem que convocar uma assembleia de emergência ou ele pode fazer o reparo e depois prestar contas numa assembleia? Ele faz o reparo e depois leva para a assembleia para aí, comunicar. Se ela for uma obra muito cara, aí ele tenta fazer um reparo rápido e chama... E depois chama a assembleia e comunica que teve esse gasto, né? Que teve essa, quando tem uma reforma geral, aí ele faz o quê? Uma convocação com item específico numa GE? Sim, aí convoca a assembleia, toma todos os cuidados, né, na hora de convocar a assembleia, que tem que obedecer o que está na legislação, que tem que obedecer o que está na convenção. Principalmente, todo mundo tem que ser convocado, senão a assembleia pode ser anulada. Você tem que respeitar o prazo entre a convocação e a realização da assembleia. A pauta da ordem do dia é outro item importante, porque você só pode deliberar o que tiver na pauta. Então, você tem que ter de forma clara ali o que você vai fazer, tá? Com relação a essa obra em si, né, que você, para aprovar, você
Primeiro você faz e depois você leva, você está só comunicando, você não está aprovando. Você coloca em segurança primeiro. Isso, e depois você comunica, porque se você deixasse para fazer, poderia acontecer uma explosão, seria muito mais, seria muito mais grave. Gás, né? Porque na verdade, quando tem um vazamento, você chama nato e ela corre. Agora, se você tem possibilidade, por exemplo, num prédio onde eu moro atualmente, já vem num processo. Meu prédio é um prédio antigo. E então, o que eles fizeram? Eles chamaram o que é o essencial, chamar a empresa credenciada, habilitada, foi feito todo um estudo, foi verificado os encanamentos, né? E foi classificado. Os que estavam em estado péssimo foi desligado, o que estava em estado ruim foram os primeiros a serem reparados nessa ordem, os médios agora... A gente já está na fase dos outros que já estavam mais ou menos bom, mas você falou que a idade mais ou menos é de 29 a 30 anos, não é isso? Da tubulação. Mínimo. Pode durar, depende. Então, mas quando ela começa, você vê que tem 1, 2, 3, 10 dando problema, isso, né? O material tem a mesma idade, então provavelmente o tempo de corrosão do estrago pode ser equivalente, né? O síndico não tem que fugir de uma reforma geral, né? Isso. De novo, o gás é segurança. Se está vendo o que está acontecendo em muitas unidades, já se prepara para fazer uma cota extra, para estudar, né? De fazer tudo. Vai ser no esquema de árvore de Natal, né? Árvore de Natal é aquela tubulação passando pela fachada que vai diminuindo a similaridade com a árvore de Natal, né? Muito, as pessoas às vezes têm medo justamente de fazer na fachada e ficar feio, né? Arquitetonicamente. Mas assim, você vai em Niterói, tem um prédio lá que é Marquês do Paraná 51A. Ele era amarelo e branco, não sei que cor está agora. Ele é um que tem um elevador que vai no Marquês do Paraná e você, em frente ao Corpo de Bombeiros, do lado oposto. Você pega e você tem os prédios lá em cima, se não me engano são 6 blocos e é não. Nós fizemos as tubulações, cada prédio, cada bloco tem 100 e poucas unidades. Então nós passamos a tubulação na fachada daquele prédio e fizemos de cobre na época com uma simetria bem legal. E ficou bonito, pintamos na cor, botamos adesivinho. Isso aí, ele não precisa ser todo amarelo, né? Na fachada ele não precisa ser amarelo, ele pode ser pintado na cor da edificação. Da edificação, mas ele tem que ter o adesivo de 2 metros dizendo que é gás. E é a mesma tinta de fachada? Você pode... Não, na verdade você pinta com esmalte, bota uma base, depois bota o esmalte. Mas aí no nosso caso, a gente manda fazer a tinta da cor ou compra já pronta na cor do... E o gás, a empresa de gás mesmo é que já faz isso. Já faz isso. Ou depende do acerto, né? Com o síndico. No nosso caso, nós construímos para Natos, ele não tinha gás natural, nós fizemos toda a instalação nova. Legal. Porque a Natos ela tem cidades que o gás faz parte do contrato de concessão. Na cidade onde ela entra, ela tem que expandir a rede de gás. E para expandir a rede de gás, ela tem que alocar cliente, ligar clientes na rede. Então, ela coloca... A gente fazia a instalação, tem campanhas e tal. Então, nesse caso, nós fizemos toda a instalação sem custo do condomínio. Legal. Só para... Ela faz o estudo e viabiliza ou não, né? Parte. Depende da oferta comercial à época. Mas nesse caso nós fizemos. E ficou bem legal. Você passa embaixo e você olha, você vê a tubulação, mas como ela está pintada, as 2 cores do prédio, você vê que ela não fere nada. Não afeta a fachada. Não ofende nada. Tem outra também, Paulo César, que é bem parecida. Doutor Paulo César também, 81, que é bem parecido. Então, assim, são cases que nós fizemos grandes, de volume grande, e que arquitetonicamente não ofendeu em nada. Gente. Agora, só para concluir. Então, nesse caso que você faz programado, né? Aí você leva para a Assembleia, você vai aprovar as empresas, você vai aprovar o método de fazer a técnica, sei lá, né? Mas você vai aprovar ali, você vai aprovar isso por maioria dos condôminos, né? Maioria simples. A maioria simples dos condôminos, essa execução dessa obra que faz para todo mundo, o que eu acho que é mais proveitoso e eu acho que assim, o custo fica
o custo fica mais diluído, é mais fácil de pagar e todo mundo vai ficar seguro. Vai ser feito por uma empresa que vai ter organização, vai combinar com o morador a data de fazer dentro da vistoria interna, de fazer tudo que tem que ser feito, vai ser tudo organizado dentro da própria Assembleia pelo condomínio. Fica melhor para todo mundo. E o custo fica menor se você fizer coletivamente. Mas isso do custo é uma outra coisa. A última coisa que eu queria comentar é justamente porque a Assembleia decide sempre pelo menor preço. E o síndico tem que ficar ligado que nem sempre o menor preço é o melhor para o condomínio, serviço. né? Primeiro, fazer toda a verificação, né? Não simplesmente chamar 3 empresas que viu no Google e apresentar aqueles 3 orçamentos, né? Ele fazer a pesquisa, né? Que condomínios que ele já instalou? Tem algum condomínio aqui na minha região? Eu vou lá falar com o síndico, né? O síndico fazer o que seria chamado de due diligence, né? Esse cuidado a mais para trazer as empresas, 3 empresas que são iguais, né? Que tem a mesma qualificação, que tem a mesma qualidade de instalação e que vão poder dar garantia que não vão sumir do mercado daqui a 2 semanas, né? Então, o Cidistal ele tem um compromisso não só com nossas empresas, mas nós temos um compromisso com a sociedade também. Então, nós temos na tabela de preços lá sugeridos, não é o preço, claro, cada empresa dá o seu, dependendo do grau de complexidade. Só para dar uma ideia, né? Norte, assim, porque nós sentimos que justamente o pessoal mais antigo e tal tem uma dificuldade de saber se aquele preço por aquele serviço é justo ou não. É isso, às vezes recebe um orçamento de 500 mil e um de 1 milhão. Como é que eu me balizo, né? É barato ou é caro? A gente não sabe. Então, nós procuramos ser o mais assertivo possível, consultamos várias empresas para compor esse preço da nossa cadeia aqui e nós temos lá uma tabela de preços sugeridos por cada item. Então, muito interessante o síndico acessar o site do Cidistal, procurar lá e ver essa tabela de preços, até para nortear as licitações. Porque eu já fui síndico também e a gente tem mania de avaliar da seguinte maneira, nem o mais alto, nem o mais baixo, vamos no meio. É lógico, tem uma lógica, tem, mas nem sempre você acerta. Excluir as pontas, né? Fazer uma média. Fazer uma média, mas assim... É importante ver a empresa, é importante ver a qualificação, é importante ver se os profissionais são treinados, têm certificado, têm a carteirinha de certificação do profissional. Isso é a dica de ouro, né? Para o síndico que vai fazer uma reforma geral. E o material que está sendo utilizado, conferir o material que está sendo utilizado. Considerando que a responsabilidade é minha, a princípio, cabe a mim saber como cobrar do meu fornecedor a garantia da entrega daquele trabalho. O risco é de todos. A responsabilidade é sua, mas o risco é de todos. Isso é meio retórico. A gente está falando de vidas, senão né? vou ter aborrecimento durante todo o ciclo de fornecimento e no final ainda vou ter o problema daquele ao qual eu presto serviço, que é o... Pegando o gancho da doutora Corina de novo, ela falou do prédio dela, né? Ela tinha lá, vamos dizer, 1/3 estava vazando muito, 1/3 estava vazando pouco e 1/3 estava ok, hipoteticamente falando. Esse cara que reclamou do preço e tal, e que está fazendo a tubulação toda dele, depois que ele liga e ele vai ver a média do custo de gás, porque a conta de gás era escalonada. Você começa pagando baratinho, pula de faixa, paga um pouquinho mais caro, pula de faixa, paga um pouquinho mais caro. Quando você tem um vazamento, você acaba pagando uma conta muito alta. Está pagando muito mais do que você consome, está se perdendo. Então, no final das contas, o cara fala, eu não vou investir R$1.000, R$2.000 para fazer uma instalação. É muito dinheiro agora. Mas, de repente, com 1 ano, ele já pagou isso com sobra. Além da segurança, você tem a questão financeira. Foi o que aconteceu comigo. A gente estava pagando um valor de gás bem mais alto. A partir da instalação, a gente já viu a diferença na conta de gás. Outra dica importante é quando você vai reformar a sua unidade, digamos que você esteja num prédio antigo, como o da doutora Corina, né? De você já fazer a adequação, já prevendo que possivelmente a tubulação nova vai passar pela fachada, por exemplo, né? Nos casos que se aplicarem. Se você já tiver, então, vizinhos que já fizeram essa coisa, já está passando alguma tubulação pela fachada, de você... Por quê? Para que você não tenha que demolir de novo a sua cozinha reformada com porcelanato caríssimo nas paredes, né? No futuro... para refazer essa parte da tubulação, né? Nós vamos estar... Da instalação. Nós vamos precisar encerrar, né? Claro. Essa é a hora que o pessoal fala, mas
A gente já está na parceria Secov e Sindistal, vão ter outras oportunidades para a gente poder Certamente. aprofundar mais esses temas e também usar o que nós estamos comunicando aqui como uma provocação, né, para que as pessoas tragam mais elementos de discussão e de aprofundamento que fazem sentido para a resposta. Né? A informação ela não ocupa espaço nesse sentido, pelo contrário, ela é uma garantia. E nós temos aqui uma maneira de encerrar o podcast, que é pedir para os participantes olharem para a câmera e pensar que quem está do outro lado, né, é o meu objetivo desse podcast. Né? É o síndico, é o administrador, mas é também o usuário, o morador, pessoas que querem se informar para poder discutir esse tema. Né? Eu vou pedir para o Francisco fazer a primeira foto, a câmera da verdade, Ali. Francisco, aquela ali da direita, da doutora Corina em seguida, né? E do Evandro, aquela da esquerda ali. Então, se você pudesse dirigir a câmera e passar uma mensagem final. Sim, né? então inclusive, desculpa, só complementando. Já de encerramento. Também colocando o Secov dentro desse elemento sim. aí, já com o trabalho que o Secov já faz, já sabemos disso, mas trazendo atenção. É isso, né? Então a gente está aqui para ajudar você, morador, você, síndico, a tirar dúvidas, né? Assim como o serviço que o Secov já presta. O Secov não é uma assistência jurídica somente, o Secov faz diversos eventos, como a nossa feira de condomínios, a gente está fazendo eventos agora para locação, para todo o segmento imobiliário, a gente tem os cenários, a gente tem os encontros de síndico por bairro, por exemplo, né? E a gente está sempre procurando expandir essa atividade, mas a nossa casa está sempre aberta. Dizer que a nossa casa está aberta, né, para consulta jurídica para quem é contribuinte somente, né? A gente infelizmente não atende quem não é contribuinte do Secov. Se você quiser botar em dia, venha, tá de portas abertas o Secov para ajudar vocês nessa dura batalha que é o dia a dia do síndico, que é o dia a dia da manutenção condominial, né? Que a gente sabe que sempre tem algum probleminha. Obrigado. Doutora Corina. Bom, eu acho que dentro dessa nossa conversa aqui, eu acho que a ideia central é de prevenção, né? Para que as unidades, as nossas casas estejam seguras. Então, é importante a gente ficar atento para as datas de execução dos serviços de manutenção e da auto-vistoria, respeitar, né? Para a gente poder concluir, ter uma casa segura, nosso apartamento seguro e a edificação segura, porque a gente não vive sozinho, a gente tem que cuidar do nosso entorno, do nosso vizinho também, tá? E o Secov está à disposição para atendimento não só dessas questões, mas outras questões relacionadas ao condomínio como um todo, né? Para quem tiver cadastrado, para quem tiver em dia, né? E o trabalho do Secov realmente não é porque eu sou do Secov, mas realmente o Secov desenvolve um trabalho maravilhoso para condomínio que tenta incluir todas as áreas que o síndico necessita para poder ter uma atuação permanente, inclusive com cursos de formação e aperfeiçoamento para a gestão do próprio condomínio e de funcionários também. Obrigado, doutora. Bom, eu queria avisar que o gás é seguro e que o risco, desde que adequado, é mínimo ou nenhum, se estiver bem feito. Colocar o Sindistal à disposição para as consultas, qualquer dúvida que os síndicos venham a ter, os proprietários venham a ter, não só na parte de gás, mas na parte fotovoltaica, na parte de mercado livre, na parte de elétrica, de água, de esgoto, tudo, a instalação é com o Sindistal. Fico muito feliz com essa parceria com o Secov e a nossa missão é contribuir para a sociedade de uma forma benéfica, deixar um legado interessante aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela parceria, né, do Secov com o Sindistal, da gente criar esse ambiente de diálogo e também de informação boa aí para os nossos associados. E você fique com a gente. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo é importante, relevante. E até a próxima. Muito obrigado.